Queridos amigos, queridas amigas, que Deus nos abençoe em mais um evento de espiritualidade. Vamos dar início a mais uma reflexão sobre autodescobrimento, essa busca interior que cabe a cada um de nós fazer para encontrar a paz real, a felicidade plena. Sabemos das lutas que travamos no mundo exterior e por isso muitas vezes desviamos do foco de cuidar da vida íntima. Então esse encontro nosso é para que venhamos examinar mais a fundo o nosso comportamento, a nossa maneira de viver, como nós estamos realmente por dentro, o que precisa ser modificado, mantido, restaurado. Vamos então nos preparando para a nossa live, abrindo o pensamento para o alto, na certeza de que Jesus está presente e que os bons espíritos também vão se aproximar de nós nesse momento em que nos disponibilizamos para enxergar esse mundo interior, para fazer um balanço da nossa vida como um todo. Então vamos nos preparar, fujamos um pouco das distrações, tentemos eliminar alguns pensamentos que nos levam a preocupações, a transtornos. Vamos nos sintonizar com o que há de melhor, para que assim encontremos a mente aberta, para que os espíritos amigos influenciem e nos ajudem nesse trabalho. Então vamos fazer a nossa prece de abertura. Pai de infinita misericórdia, estamos enfrentando, Senhor, vários embates, sejam eles de ordem exterior ou de ordem interior. Todos eles demonstram a fragilidade que trazemos, como seres ainda imaturos que somos. Em mais um encontro, Senhor, gostaríamos de lhe pedir forças espirituais, energia do teu amor, para nos sustentar nessas lutas cotidianas. Esteja ao nosso lado, em nome de Deus, nos instruindo, nos inspirando, para que não percamos o equilíbrio, a paz que raramente fica conosco. Ajuda-nos a ter a vigilância como ferramenta importante para nos tornarmos mais seguros diante das ações que vamos cometer, diante dos atos que vamos cometer. Envolva-nos, proteja-nos, guia-nos sempre, Senhor, que assim seja. O tema da noite: amor e resistência. Como nós estamos falando muito dos relacionamentos afetivos em várias instâncias, nós gostaríamos de enfatizar um pouco em relação aos relacionamentos afetivos a dois. Há toda uma trajetória para que a gente estabeleça uma conexão com alguém. Nós somos seres gregários, mas é bom lembrar que somos seres ainda carentes, porque ainda não aprendemos a nos amar em plenitude. Essa carência nos leva à busca, às vezes, exacerbada ou desequilibrada do outro, formando essa carência uma ideia de que está no outro a nossa felicidade. Mas como nós não podemos retirar essa carência assim de vez,
nós vamos, através dos relacionamentos afetivos, exercitando a nossa afetividade e lembrando sempre da importância de amar a nós mesmos, a fim de que assim nos sintamos mais preenchidos, para que o outro nunca venha ocupar um lugar de tapar os nossos vazios, mas que venha compartilhar do que nós temos de melhor, e eles de nos ofertarem o que tem de mais precioso. Então é uma busca natural. A criatura está buscando sempre um relacionamento. Ela reage em relação à solidão. Ela foge de ficar sozinha. Isso também por conta da nossa imaturidade. Dia virá que nós conseguiremos sim ficar a sós, conosco, não significando que precisamos nos distanciar dos outros, mas nos momentos em que a vida nos empurrar para estarmos a sós, não haverá nenhum transtorno, nenhum problema. Estaremos muito bem conosco e assim administrando a nossa vida. Mas como ainda essa busca se faz dentro de nós, na busca de alguém, nós vamos então, às vezes consciente, às vezes inconsciente, buscar alguém. E quando esse alguém surge, de alguma forma, as primeiras eleições ou as primeiras anotações que fazemos são basicamente de ordem exterior. Nós começaremos a olhar a imagem da pessoa. Isso também, eu vou estar sempre enfatizando, isso também é da nossa inferioridade, né? Se procura primeiro o que tem fora, a imagem. E aí a gente vai catalogando. É bonita, é feia, é bonito, é feio. É atraente, não é atraente. Então faz-se uma classificação muito exterior. E é por conta dessa classificação exterior que muitas pessoas se equivocam nas uniões. Porque a fisionomia, o corpo físico, a forma como a pessoa maneja o seu corpo, a sua fala, não lhe apresenta. Na maioria das vezes está apenas demonstrando uma máscara, porque esta pessoa também está interessada em buscar alguém e logo mascara-se e logo pode estar colocando uma postura aparentemente saudável, equilibrada para atrair alguém, já que se apresentar como se é, poderá apresentar pontos negativos que atrapalhará as conquistas, e isso ocorre com nós todos. Ninguém vai para uma conquista apresentando o que se tem de pior. Se busca posturas, comportamentos para atrair. É aquele jogo dos animais, né? Como nós ainda trazemos estas heranças, nós ainda fazemos as danças, se pudermos dizer assim, as danças do acasalamento, as danças da atração de um outro. E por isso a criatura se investe muito fora, não compreendendo que quando o relacionamento começa, o que vai sustentar a relação é o que está dentro. E é por isso que nós notamos casais dentro do padrão de beleza que se estabelece na Terra e é considerado belos, extremamente infelizes, e pessoas que não trazem esses dotes estabelecidos pela sociedade, pela cultura, estão profundamente vinculados um ao outro pela ordem ou pelo viés da vida interior e estão felizes, satisfeitos e plenos. Mas, como nós não temos condição ainda de trabalhar esse valor da alma que está diante de nós, surgem esses primeiros contatos pelos caminhos da aparência. E é bom lembrar, trazendo aí a contribuição da energia sexual,
porque essa atração que sentimos por alguém é de ordem sexual. Por isso que nós não podemos imaturamente dizer que está amando alguém no primeiro mês de relacionamento, ou no segundo, ou no terceiro. Não é bem assim. A energia sexual, ela é rápida, ela produz a atração dos corpos, mas ela não enlaça as almas tão rapidamente assim. Quem constrói esse enlaçamento é o sentimento do amor. E o amor é devagar, porém cada passo que dá forma uma construção sólida, inquebrantável. Então nós vamos nos aproximando de alguém e a princípio a relação é saudável, é tranquila. E a gente costuma dizer, encontrei uma pessoa maravilhosa, encontrou ontem. E já está dizendo que ela é maravilhosa. Por conta do que a pessoa apresentou. Mas é claro que ela tem que apresentar o melhor. Se ela não tem o melhor, ela tem que inventar. Se ela não fizer isso, ninguém a quer. Porque muitas vezes a criatura tem até valores interiores. Mas ela não acredita que isso pode atrair um afeto. Então ela vai pelo caminho da vida, da postura ou da imagem externa. Muitas pessoas trazem grandes valores, mas não os colocam nos primeiros encontros. Que bom que para essas pessoas, quando a convivência vai se dando e as máscaras vão caindo, se depara com uma pessoa melhor do que imaginava. Mas nem sempre esses encontros são tão felizes. Duas pessoas carentes, como nós todos somos, encontra uma com a outra, analisa a vida, analisa a imagem externa e ali começa, às vezes, num diálogo. E aí a gente lembra dos ensinamentos de Emmanuel, dizendo que uma relação afetiva, para que seja duradoura, para que se fomente um amor seguro e saudável, precisa começar com diálogos. Conhecer essa pessoa, dialogar alguns dias, mas a gente sabe que isso não existe mais. É muito raro começar uma relação com diálogos, porque o diálogo promove o conhecer um ao outro de forma um pouco mais profunda, para a partir daí fazer um investimento mais seguro. Mas a carência nossa é tão grande, mas a ânsia de buscar o prazer é tão intensa que atropelamos o momento ou o período que seria do diálogo. Então a gente parte para uma relação e imediatamente já estamos namorando. E imediatamente já se coloca no status das redes sociais, tendo um relacionamento sério com. Bem, não começou, não dá para classificá-lo como sério, não é? O que é sério pede profundidade, não houve tempo para tanto. Mas tudo bem, é da criatura humana o desejo também de apresentar que está com alguém, como se isso fosse um título, um prêmio, sabe lá o quê? A cultura, a sociedade impõe isso muitas vezes, não é? E aí as pessoas ficam procurando estar com alguém. E elas querem apresentar para todo mundo, como se agora ela está normal. Sozinha, alguma coisa está errada. Mas tudo bem também. É da nossa imaturidade, é da nossa inferioridade de virar, que isso não será nenhum atributo. Estar a sós será a grande vitória. É quando nós estamos plenos e estaremos ao lado de todos, sem precisar de ninguém, para ser feliz. Convivendo, compartilhando, interagindo, sem depender-se de ninguém. Mas isso é lá na frente. Enquanto nós estamos aqui, vamos prosseguindo. Começa o relacionamento. E os primeiros meses, na maioria das vezes, costumam ser muito agradáveis.
a máscara está sendo sustentada e está havendo ali a conquista, o trabalho da conquista. Com o passar do tempo, a depender do nível evolutivo dessas duas pessoas, essa relação pode começar devagar e ir se agigantando, se fortalecendo pouco a pouco. Mas a depender também da maturidade, alguns aceleram o processo. Querem namorar, querem estar com alguém, quer passear, quer sair, quer dar a mão, quer beijar, quer abraçar, quer fazer sexo, quer viver uma relação toda. E vão. Chega um momento em que esta pressa começa a diminuir, porque a busca era do prazer e do gozo. Mas começa a ocorrer alguns problemas que não foram examinados ou que não houve preparação para enfrentá-los. Começa a surgir os ruídos na relação. E aí aquele casal começa a ter alguns desequilíbrios, alguns tormentos. E essas brigas, as brigas começam a surgir, as desavenças, as separações, enfim, começa a surgir aí um período onde as máscaras já não conseguem se sustentar porque a pessoa já está conquistada. Cada um mostra realmente quem se é e nesse mostrar-se aparece a sombra. Bem, não há nenhum material conquistado em poucos meses para combater a sombra. O que eu quero dizer? Não há sentimento suficiente para fazer com que a pessoa ou as duas pessoas saibam manejar as deficiências morais um do outro. Então começa uma postura que é muito comum, onde um vai querer ter a razão, um vai querer corrigir o outro e começa um duelo. Um vai apontar para o outro que o problema está com ele e vice-versa. E fica essa disputa de quem está certo, de quem está errado. Quando duas almas maduras entendem que as duas têm sombras e que estas naturalmente devem estar se confrontando e que precisam de doses das virtudes que já se tem. O casal precisa parar para dialogar, entender que está havendo um enfrentamento de sombras e que nesse diálogo vão propor outros caminhos. Então o diálogo ainda serve e sempre servirá para fazer com que o casal repense a relação e se pense cada um no seu papel na relação. O diálogo vai levar a uma lucidez, enquanto o amor não ganha força. No enfrentamento desses primeiros desafios, a relação, a depender de como ela for sendo desenvolvida, o sentimento do amor vai crescendo. Vai saindo daqueles primeiros estágios, quando se conhece, dos arroubos da paixão, o sexo em demasia, muitas vezes, que ocorre no início, a busca de saciar o prazer, que no fundo é de sentir-se que tem alguém, ou de sentir que tem alguém que me preenche, que é uma fantasia. Mas tudo bem. Depois que passa esse período, começa a se perceber que estar ao lado de alguém exige muitas coisas. Não é só ir à praia, ou ir a um barzinho, ou passear, ou trocar mensagens. Não. Precisa-se manter a relação. E manter a relação é aprender a lidar com a diferença do outro. Esse ser que é diferente. Esse ser que traz dificuldades, deficiências, limitações. Então, lidar com uma relação a dois exige de nós muito. Se esse sentimento do amor estiver crescendo, esse sentimento vai dar-nos suporte, porque a pessoa, quando ela começa a desenvolver o sentimento do amor, ela não vai atacar a sombra do outro. Ela não vai querer mudar o outro. Ela vai compreender o outro. E tentar de outras formas mais saudáveis para ajudá-lo.
quando também está implicada com a própria mudança. Porque não adianta a gente querer corrigir alguém ficando no mesmo lugar. Isso estando juntos, numa relação. Eu parto para ajudar o outro na mudança que cabe ele fazer, mas também implicado com a minha transformação, que também se torna um exemplo para que o outro se sinta estimulado a mudar. E isso desgasta, isso cansa muitas vezes, porque nem sempre serão flores. Existirão dias em que do casal ou os dois estarão com problemas outros que não fazem parte da relação. E esses problemas atravessam a relação por imaturidade também. Dia virá em que nós não vamos deslocar problemas de fora, trazê-los para instâncias que não lhes diz respeito. Querer resolver uma demanda que não é dali, é de outro lugar. Assim, atravessa esses problemas e interfere, cria interferências na relação. À medida que se vai passando o tempo, começa a se perceber realmente quem é o outro, a dificuldade que o outro traz. E é nesse momento que muitas pessoas desistem da relação. Acham que não vai dar certo. Ou acham que não era bem essa pessoa que eu queria. Não era bem da forma como eu pensava. Isso já demonstra que eu queria um outro do meu jeito. Isso é natural, isso é do ego. Então eu estou em busca de alguém que seja igual a mim. Que seja eu. Que seja assim, que faça assim, e tudo que me agrade. Então, quando eu percebo na apresentação das sombras que esta pessoa não é bem aquela que eu imaginei, muitos param aí a relação, desistem aí. Se houver um interesse de investir no sentimento, essas pessoas vão prosseguir. E esse sentimento vai ganhando força, porque nos embates, nas dificuldades do cotidiano a dois, dispostos a amar um ao outro, a desenvolver sentimento, esses embates vão amadurecendo aquelas almas. E o amor vai trazendo o que nós colocamos como tema: resistência. As criaturas vão ficando mais fortes e enxergando os problemas com mais tranquilidade e com mais interesse e disposição para resolvê-los, do que quando não se há amor, as pessoas pensam logo em desistir, em dizer, não tem jeito. Existe uma fala muito comum, você não muda, e a pessoa que está dizendo também não. E muitas vezes, eu já disse isso aqui, a gente quer muito que o outro mude. Nem sempre é porque o ama, é porque ele está me incomodando. Então eu quero que ele mude para me agradar. Então isso deixa claro que não é amor, é egoísmo. Então a gente exige muito do outro, cobra muito do outro para não se sentir contrariado. E isso é só um investimento do egoísmo. E as pessoas que estão sendo cobradas, algumas chegam até a achar que a outra se preocupa com ela. Seguindo mais nessa relação, se perdurar, se insistir, e se estiverem dispostos a desenvolver o sentimento do amor, esse sentimento vai aparecendo. E um vai apoiando o outro sem ser conivente. Vão dialogando sem se ferirem. Vão apresentando seus pontos de vista sem quererem comandar. Sem querer estar com a verdade. É um momento em que o sentimento já está manejando a relação, criando, encontrando caminhos para que ela prossiga. É muito comum que em determinado período da relação afetiva possa começar a surgir uma certa rotina, onde o casal cria um roteiro que vai se repetindo, até virar rotina. Diz Joana de Ângeles no livro Amor Imbatível Amor, que o casal que se ama
não vê isso como rotina, vê isso como uma conquista de competência, como diz Emmanuel. Agora, se o casal está cansado da rotina, mas ama, o amor sempre trará inspiração para fazer as coisas diferentes. Para entender que a rotina está se dando porque muitas vezes o casal está acomodado. Já está convivendo com aquela pessoa há um bom tempo, está tudo bem, se acomoda. Mas o amor, ele continua querendo evoluir. Ele não estagna. Ele não para o seu desenvolvimento. Então, para que o casal se encontre mais feliz cada vez mais, não pode estacionar na rotina. Se ama, vai sentir estímulo para mudar, para fazer uma viagem, para fazer uma mudança na rotina, para surpreender o outro. O amor vai indicando uma maneira, porque quando a gente ama outrem, o amor nos dá esse estímulo e nunca um dia após o outro é igual. Para quem não ama, o tédio entra aí. É tudo a mesma coisa, nada acontece, a minha vida está um tédio. O amor já acabou aí. Não ama a outra pessoa. Ou o amor enfraqueceu, está tímido, não está sendo exercitado. E a pessoa começa a dizer que nada está bom. Então, muitas que não conseguiram vingar esse sentimento do amor em maior nível, elas acabam achando que a relação está muito ruim e andam tristes. Quando podem separar, separem. Quando não podem, dentro da visão delas, continuam a vida inteira infelizes. Mas o amor sempre dá dicas. Então, o que eu posso fazer na minha relação para que ela tenha um colorido? Eu vou até lembrando que não é fazer os coloridos sexuais, tá bom? Tem pessoas que, vamos assistir filme tal, vamos fazer uma relação sexual diferente. Não, nós não estamos trabalhando aí com o sexo. Primeiro porque o sexo não tem condição nenhuma de melhorar uma relação. Ele não tem esse conteúdo, só o amor tem. Por isso que ocorre tanto adultério. Por isso que tanta gente trai. Não tem amor. Ou se tem, não utiliza. Para ver que a relação que está morrendo é por falta de exercitar o sentimento do amor. É investir nessa relação. Então desanima, cai e aí começa a sentir a atração por alguém. Porque acha, na imaturidade que carrega, que é o sexo que melhora a relação. Que é o sexo que dá vida à relação. E o que dizer dos idosos que vivem juntos há anos? E aí? Muitos que se amam já não fazem sexo como antes. E aí, morreram? São infelizes? Acabou? Então, quando a gente fala em mudanças na relação para sair da rotina, do tédio, ou daquele silêncio que começa a surgir dentro de casa, não são mudanças no campo sexual. Mas nós não estamos muito bem sexualmente falando. O problema não está no sexo. O problema está no sentimento que deve regê-lo, que deve guiá-lo. Convide o amor. É o amor que é o maestro da sinfonia sexual. Mas as pessoas imaturamente abandonam isso e vão procurar no sexo melhorar a relação. E pioram-na. Porque vão vendo que chega um tempo que se tentou de tudo. E as criaturas começam a ficar vazias mesmas. E assim vão ou carregando a relação insatisfeitas e refertas de traições. Ou se separam para buscar uma outra pessoa, porque acham que o problema é a outra pessoa. Ainda tem essa. Não analisou que não amava como deveria, ou não fez o investimento que deveria. Então fica mais fácil dizer, esta pessoa não é a pessoa que eu queria. E aí eu vou procurar outra. E aí muitas vezes não vai dando certo, até um dia descobrir que o problema não era a outra, era ela. Então, quando o amor consegue crescer na relação, pronto.
esse casal dificilmente se separa por pequena coisa. E por mais que ocorra algo muito grave, eles podem sim restaurar a relação. Porque o amor, quanto mais ele se agiganta, mais ele traz recursos de compreensão, de tolerância, de resistência moral para nós, que nós conseguimos superar muitas coisas. Os relacionamentos sem sentimento do amor são muito frágeis. Qualquer coisinha vira mesmo uma tempestade no copo d'água. Qualquer ruído provoca dias um sem falar com o outro. Provocam brigas severas, né? Onde existem agressões verbais e até físicas. Por pequenas coisas. O ciúme, por exemplo, que é um dos sentimentos que mais traz transtorno, ele é um grande vilão nas relações. Ele atrapalha. E se esse ciúme surge em almas frágeis, bem, o caos está feito. A falta de paz perdura. O tormento. Essas criaturas ficam algemadas a controles, a cobranças e a tormentos que o ciúme promove. Como diz Allan Kardec, quem traz o sentimento do ciúme e da inveja nunca tem paz. Então, quando há sentimento do amor, não significa que nós seremos coniventes com os defeitos do outro e vamos aplaudir. Não. Nós vamos nos posicionar, porque o amor convida a grande amiga dele, que anda sempre ao seu lado, a tão querida amizade. Porque o casal que não é amigo, nem tente. Um casal que é só sexo, aquela vida conjugal comum, padronizada, não vai muito adiante. Porque na hora da crise, precisam da amizade, se não são amigos. Vão conversar com quem? Com a amiga, com um amigo, ou com outra, ou com outro. Ou com ninguém. Faz um silêncio sepulcral dentro de casa e o caos surge. O amor chama a amizade e convida o casal, converse. Fala do que está sentindo. Não está bem assim. O amor é tão poderoso que ele modula a impostação da voz. Ou seja, não há briga, não há gritos. Se fala com tranquilidade o que está sentindo. O amor também modula ou consegue levar o indivíduo a ouvir ao outro falar. E vice-versa. Tem um que fala, o outro está escutando, não é aquele que atropela o outro. Mal está terminando o outro de falar, já está atropelando, é porque quer ganhar o controle. Vamos tentando manejar com o sentimento do amor, que vai ajudando o casal e pela amizade a conversar o que está acontecendo. E aí entra um ponto muito grave, que é ter a coragem de ser sinceros. É bem difícil. Se se quer continuar com aquela pessoa, e também se não quer, precisa falar a verdade. Porém, infelizmente, muitos casais não optam por esse caminho. Inventam 1000 desculpas para dizer por que a relação não está boa. Às vezes joga a culpa no outro, às vezes até assume que é consigo mesmo, mas enfim, guarda muitos segredos, oculta algumas coisas que são, na realidade, muitas vezes, os fatores que estão gerando a falência da relação. Com o amor fixado e resistente, não teríamos medo de falar a verdade, porque o outro também nos ouviria nessa verdade, podendo muitas vezes nos aceitar diante da verdade do outro, por mais dura que fosse. Por mais dura que fosse. Imagine uma pessoa que convive com você dentro de casa, ou um amigo, um grande amigo, uma grande amiga, ou o marido, a esposa, um filho, eu não diria filho, mas essas pessoas
Imagine, conviveu com você 3 anos, mais ou menos assim, de muita aproximação. E um dia, esta pessoa lhe trai. Mas trai mesmo. Ao ponto de te levar a ser preso e morrer na cruz. O que você faria? Se alguém lhe traísse, como Judas traiu Jesus, ao ponto de você se ver condenado, preso e indo em direção à morte. Não precisa dizer. A gente já sabe, não é? Pois é. Veja do que o amor é capaz de fazer. Aquele discípulo atormentado, na sua ignorância, traiu Jesus acreditando que Jesus, enfim, ia reagir, enfim. Equivocou-se. Sabem quem foi a primeira pessoa, o primeiro espírito que Jesus resgatou no Vale das Sombras quando saiu da cruz? Judas Iscariotes. Então, Jesus se deparou com a verdade da traição de Judas. 3 anos comigo, ceou comigo, dormiu ao meu lado. Vem, Judas. Agora imagine, se a pessoa que você mais gosta, você a encontrasse na rua e fosse falar com você, ela dissesse: eu não te conheço, afaste-se de mim. E você tentasse uma segunda vez em se apresentar, ela dissesse: por favor, já lhe disse, não te conheço, nunca te vi. Mas no desespero você vai na 3ª vez e fala: sou eu, fulano de tal, lembra da nossa história? Se você não se afastar, eu vou chamar a polícia. Eu nunca te vi, não te conheço, saia daqui. Passar o tempo. Depois de você sofrer 3 negativas, você encontrar com essa pessoa. E ela virá para você e diz: me perdoe o que eu fiz. Por favor, me perdoe. Pela 3ª vez eu lhe peço, me perdoe. Assim Jesus agiu com Pedro, que o negou 3 vezes. Jesus só queria saber: Pedro, tu me amas de verdade? Tipo, não estou interessado no seu equívoco, você estava sob a pressão da massa, você estava apavorado porque eu estava morto, ali, preso na cruz sem fazer nada. Eu entendi que teus sonhos ali estavam caindo, desmoronando. Eu entendo que você negou, só quero saber se você me ama. Eu amo o Senhor. E Pedro disse isso 3 vezes. Então vem, apacenta as minhas ovelhas e constrói a minha igreja. Este é o amor que suporta a verdade, que nós ainda não temos. Claro, nós não podemos falar de todos. Há, claro, espíritos aí na terra que trazem esta resistência que o amor dá, de suportar a pior verdade. Quando um filho chega para uma mãe e diz: mãe, estou nas drogas. E a mãe receber aquele impacto, se realmente essa mãe amar, porque mãe não é sinônimo de amor, vale lembrar. Mas a prática da maternidade é que vai falar sobre isso. Se esta mãe amar mesmo seu filho, a verdade é impactante. Mas ela vai entrar nesse universo do filho para retirá-lo de lá. Então o amor, ele traz essa força que faz a gente olhar o outro para além das sombras. Por amor, a gente ignora essas sombras e parte em busca do que esse ser tem de melhor e o resgata. Pode não ser conivente, mas diz: olha, não concordo com o que você está fazendo, mas eu estou do seu lado. Só não vou aplaudir, mas se precisar da minha ajuda para algo que lhe promova o bem, que lhe soerga, conte comigo, estou aqui sempre. Só não sou conivente com isto. Não aplaudo, não aprovo, mas estou aqui. Então, uma relação que cresce, que evolui com o sentimento do amor, nunca se perde.
Os anos vão passando e ela vai perdurando. Chega um momento, a depender da faixa etária, das condições biológicas do casal, começa a cessar o período do sexo. Mas o amor agora já rege. Há outros caminhos de prazer muito mais superiores do que o contato carnal. E essas almas se preenchem com um toque, com um olhar, com um passeio no jardim, ou com um contato com os filhos, com os netos, ou com a construção de algo juntos, ou por estarem juntos. É importante exercitar o sentimento do amor. Ele é o único que vai nos trazer aquele amor que a gente sonhava, ou que a gente sonha. Aquele grande amor. Esse grande amor que a gente sonha só pode ser forjado quando este amor já se agigantou. Porque este amor que a gente sonha, que é dos livros de fantasia, ele pode se tornar riquíssimo, muito mais do que os livros escrevem. Muito mais do que os poetas falam. É um sentimento que vai nos libertando e nós vamos vendo que nós não necessitamos do outro. Nós interagimos com o outro. Não necessito dele para ser feliz. Por isso sou livre e ele também. E livres andamos juntos. E livre gozamos esse afeto, essa troca saudável. É para lá que estamos indo. É para esse estágio. Então, enfrentemos as nossas relações afetivas examinando-as. Em que pé ela está? Em que nível ela está? Já tive tantos relacionamentos que foram tão dolorosos. Qual foi o aprendizado? Aí eu terminei, tive vários relacionamentos que não deram certo. Quem foi o maior responsável? As pessoas ou você? É uma outra análise. O que eu aprendi? O que eu devo, o que eu não devo fazer? Eu fico em busca de ser amado ou vou começar o meu trabalho para amar-me? Para daí começar a administrar esse sentimento de outra forma. Se o amor do outro acabou, bem, não acabou. Se é amor, não acabou. Pode ter transmutado, mudado, mas não acaba. Se acabou, não era amor. Era um gostar, uma paixão, um apego, seja lá o que for. Mas o amor não acaba. Se ele não evoluiu, ele está lá num nível em que ele não foi exercitado, trabalhado e não conseguiu vencer as sombras, por mais que ele seja imbatível. Não conseguiu vencer as sombras, porque a criatura não quis crescer no amor. É um sentimento que nos espera. Ele não vem e nos toma, ele está dentro de nós, requer exercício. E para isso, precisamos de várias experiências afetivas. Então tem pessoas que dizem, jamais ficarei com alguém. Não quero mais saber de ninguém. É natural, é a defesa. O coração está machucado. Quando eu era da Umbanda, antes de ser espírita, eu ouvi um preto velho dizer assim, quando alguém estiver sofrendo, lembre que o coração dele está como um terreno árido. E toda semente que se jogar será expulsa ou morta, porque o terreno está árido. Ele vai expulsar. A única coisa que um coração desse aceita, um coração árido, é a água da consolação. Então, quando alguém estiver dizendo, não quero mais ninguém, não quero saber de mais ninguém, só conforte. O coração está árido, está machucado. Não adianta ficar dando conselhos. Não, que nada faz. Não, acalma. A água da consolação é a única que o terreno árido absorve. Acalma, deixa a pessoa sair do período da defesa. Daqui a pouco, por ser um ser gregário, ela volta a querer ter alguém. Não? Tem uma música de um grupo, eu esqueci o nome do grupo. Ele canta assim, coração, não me maltrate assim. Brincando com o amor, você perde no fim. É ele brigando com o coração, que o coração se apaixonou de novo. Você não já viu, que você já sofreu muito. E ele briga com o coração.
Claro que a gente vai ficar brigando agora com o coração, né? Mas assim, por causa de decepções eu não vou continuar? Eu não vim aqui para parar, para estacionar, para dizer que é o karma e eu não vou conseguir evoluir? Bem, depende de você. Analise cada relação afetiva, faça as mudanças que lhe cabe fazer e dialogue com o outro para que o outro também se implique nas mudanças, porque é a dois, não é a um. Então há pessoas que dizem nunca mais, e há outras que transitam pelo caminho da solidão, porque passam karmas de solidão, como diz Joana de Ângeles, ou muitas vezes está sozinha pelo temperamento que tem, pela maneira como se comporta com o outro, pela falta de valorizar os sentimentos alheios, ou por ter um ego inflado que muitas vezes quer mais um objeto de desejo do que um sujeito para amar. Tudo isso e muito mais são questões que nós precisamos ir avaliando. Lembrando que o amor, quando ele vige, ele dessa resistência e o casal enfrenta tudo. Enfrenta todos os obstáculos e vencem e superam. E entendem os períodos de crise, deixam atravessar as tempestades e estão lá sempre firmes, unidos, aqui ou fora do corpo. Por isso que nós estamos em família, para construir amores, para que ao sair daqui eles se perpetuem lá fora. É muito triste uma família desencarnar e cada um ir para um canto, demonstrando que a família de nada valeu, no que pese estabelecer união entre todos, no que pese estabelecer um amor fecundo que ultrapassará os portais da morte. Então, reflitamos sobre esses assuntos, visitem o meu canal, se inscrevam, o canal do Francisco de Assis também, divulguem, porque essas palestras estão indo para lá também. Acabei de fazer uma palestra no Francisco de Assis sábado passado, já postei lá no YouTube. Então convido vocês a se inscreverem. Muita paz, muita saúde. Até semana que vem.